Livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Mas antes dessa leitura eu quero convidá-lo a fechar os olhos e pedir que o Espírito Santo do Senhor ilumine a sua compreensão. Há duas coisas muito distintas. Uma é a revelação da Escritura. Essa é algo que já se deu, o cânon já foi fechado, a ela nada se acrescentará. Mas há uma outra coisa que se chama iluminação do Espírito. Essa é algo contínuo, ininterrupto, e é o que nos faz compreender a Sagrada Escritura. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós costumamos orar pedindo que o Espírito nos ilumine, para que a gente consiga compreender a luz do Espírito e também que esse mesmo Espírito nos dê força para pôr em prática. Então feche os seus olhos, peça que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua leitura e a compreensão do texto. Agradecemos ao Deus pelo acesso que temos à tua santa palavra. Ao mesmo tempo pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, que retire todo o impedimento ou distração da nossa mente, para que possamos receber o teu alimento e que ele seja vida nas nossas vidas e transformação na nossa conduta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1 ao verso 10, diz assim: a introdução ao livro de Jeremias, os primeiros 3 versículos, são de um detalhe maravilhoso para todo leitor. Jeremias é cuidadoso, escreve na terceira pessoa, e ele vai nos dando detalhes exatos de onde, quando profetizou. Alguns textos a gente tem que fazer estudos, recorrer a outros textos, mas Jeremias deixa muito claro que ele profetiza num período que nós datamos aqui entre 627 a 583 a.C., o período que antecede o cativeiro da Babilônia e entra, como ele mesmo diz, nos primeiros 5 anos do cativeiro. Jeremias profetiza durante um longo período e durante alguns governos de reis no reino do norte. Ele mesmo diz, vai de Josias, passa por Jeoaquim, depois por Joaquim, encerra seu ministério em Zedequias. Portanto, foi um ministério longo que legou para nós um documento muito extenso. Daí esse profeta está no bloco dos chamados profetas maiores, daqueles que mais compuseram ou deixaram um texto canônico longo. E foi nesse período que o Senhor vocacionou o profeta Jeremias, e a partir do verso 4 é justamente isso que ele vai falar, sobre a sua vocação, sobre o seu chamamento, sobre o momento em que Deus o tira da vida comum, o separa para o profetismo. Mas notem a curiosidade do texto. O texto é muito claro quando diz que bem antes de Jeremias estar em condições de exercer o profetismo, bem antes de Jeremias ser um homem maduro, bem antes de Jeremias ter condições de olhar a sua realidade e saber discernir todo aquele contexto à luz da própria palavra de Deus, o Senhor chama o profeta Jeremias antes dele ser gestado e diz: eu te amei, eu te conheci. E ali
O verbo conhecer aqui é o sentido de eu decidi me relacionar com você e amá-lo antes dos tempos eternos, antes dos teus pais te conceberem. E no ventre da tua mãe eu estabeleci que haveria uma missão específica, um chamado específico para você. Aqui nós entendemos que há dois tipos de chamado. Há o chamado como eleição, aquele que alcança, que escolhe, que determina os eleitos, o número exato, conhecido por Deus e antes dos tempos eternos. Mas também há um chamado específico, uma vocação clara para um ministério. E assim é que se dá a revelação do chamado de Deus ao profeta Jeremias, que profetiza num período de grande turbulência espiritual. O povo havia se desviado para a idolatria, para a prostituição espiritual, misturando ao culto a Yahvé outras figuras de culto dos deuses próximos, ou mesmo que na pureza ritualística, na pureza da lei, eles estivessem fazendo aquele mesmo culto, no coração eles estavam muito longe de Deus. Eles não faziam nada mais do que mera religiosidade. A isso a palavra de Deus chama de idolatria, de prostituição espiritual. Consequência disso é que a nação, o Reino do Sul, também estava se corrompendo socialmente, politicamente, desprezando os pobres, ignorando a lei, o cuidado. O caos era generalizado, e não é por outro motivo que o Senhor levanta profetas, dá a palavra de alertas, mas o povo insistia em continuar vivendo daquele jeito, até que vem o exílio. E Jeremias profetiza antes do exílio e nos 5 primeiros anos daquele exílio da Babilônia. Só que o texto que eu gostaria que nós nos apegássemos, o verso, é o verso no qual Jeremias diz assim: ah, Senhor meu Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Diante da grandiosidade do ministério, a primeira reação de Jeremias foi essa: Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu estou entendendo claramente a que o Senhor está me chamando. Eu sei que a missão é muito grande, a responsabilidade é tremenda. Eu conheço o coração desse povo. Esse povo está longe, Senhor. Quantos já tentaram alertar esse povo e ele continua com o coração empedernido? Quem sabe, conhecedor da sua realidade, ele poderia olhar para trás e ver a própria história do Reino do Norte, que já havia caído pela mão dos assírios, e pensado: Senhor, será que eu serei mais um dos profetas que parece que vão falar no deserto e não vão gerar arrependimento no coração? Senhor, a missão é muito grande, eu não tenho competência para isso. E aí ele responde: Senhor, eu não passo de uma criança. Dada a grandeza da responsabilidade, dado o peso desta missão, eu não passo de uma criança. Eu não tenho condições. E aqui Jeremias não está apresentando desculpas, não está ponderando com Deus, não está querendo se esquivar da sua responsabilidade. Quando ele fala, ele está expressando profundamente qual era a sensação do seu coração, um certo grau de insegurança, de receio, porque ele sabia que a missão era muito grande e que nele mesmo não havia condições para tal. Não havia. Eu pergunto para você, meu irmão, quantas vezes
você já se sentiu pequeno diante dos olhares das pessoas? Aquele momento que alguém te põe à frente, você precisa falar, você precisa decidir, você precisa guiar alguém, e você se sente inseguro diante daquela responsabilidade. Quantas vezes o seu coração bateu mais acelerado, o seu estômago parece que tinha borboletas ali, o negócio começou a fervilhar ali dentro, diante de uma grande responsabilidade, para a qual você sabia que por si mesmo não havia recursos. Era exatamente assim que Isaías estava, que Jeremias estava. Foi exatamente assim que ele se sentiu diante daquela missão, diante daquela responsabilidade. Não porque em si mesmo ele fosse incapaz como homem. Ele era filho de sacerdote, preparado para ser sacerdote, para estar à frente do povo, mas porque ele sabia da grandiosidade da responsabilidade. Meus irmãos, da mesma maneira que o Senhor escolheu Jeremias para a salvação, da mesma maneira que o Senhor escolheu Jeremias para a missão de anunciar a sua palavra, é que o Senhor escolhe os seus eleitos, é que o Senhor escolhe aqueles que serão o seu povo, é que o Senhor escolhe aqueles a quem Ele vai regenerar, salvar. Não é diferente. Nós cremos que há uma só aliança, que vem se renovando, e se renova a partir de Cristo. Nós cremos que o modus operandi do Senhor agir é o mesmo. O Senhor elege nos tempos eternos. O Senhor escolhe aqueles a quem Ele vai fazer filho. E o Senhor dá missão, responsabilidade a esses filhos, que não podem se esquivar, que não podem se esconder, mas que, assim como Jeremias, tantas vezes dizem: Senhor, nós não passamos de criança. Senhor, a missão é muito grande. Você e eu ouvimos o chamado do Evangelho, que se cumpre em um determinado momento da nossa história, mas por um plano que é eterno. E nós recebemos gratuitamente a salvação. Mas não se encerra aí. Você e eu, cada um aqui, do menor ao mais velho, do menos experiente ao mais talhado na Bíblia, na teologia, no conhecimento formal, todos aqui, todos, absolutamente todos, são chamados à salvação, mas precisam assumir a responsabilidade de serem ministros, profetas do Senhor nesta terra. Nós cremos no profetismo, nós cremos no ministério profético, não aos moldes do que nós vemos tantas vezes, com exageros, com maluquices, que confunde profetismo à adivinhação. O profetismo bíblico é a partir da palavra sagrada. O profetismo da igreja hoje é o anúncio da profecia de Deus ao mundo, é o anúncio da palavra. Mas o profetismo, assim como no tempo bíblico, hoje precisa ser um profetismo de olho aberto, não predição de futuro, mas uma postura varonil, firme, honesta, íntegra da igreja, para ter condições de apontar no mundo aquilo que precisa se ajustar à palavra de Deus.
um crente ou uma igreja, e quando eu falo igreja aqui eu não estou falando em instituição, estou falando de pessoas, que vai se imiscuindo as coisas do mundo, que vai se misturando ao mundo, que vai se prostituindo com o mundo, que vai sendo semelhante ao mundo, não tem nenhuma autoridade de ser profeta de Deus no mundo. Quando o Senhor chama Jeremias, chama para que ele seja lá no meio do povo dele aquele que diria: é desta forma que vocês devem caminhar. Um crente, uma igreja que não se distingue do mundo, não tem nenhuma condição de ser um crente profeta no meio do mundo, ou uma igreja profética no meio do mundo. O Senhor fala de separação, porque ainda que nós estejamos no meio do mundo, ainda que nós vivamos como gente dessa terra, nós não somos desse mundo, nós não podemos cogitar as coisas como o mundo cogita, nós não podemos tergiversar os nossos valores, nós não podemos absorver as coisas do mundo sob a pena de esvaziarmos a mensagem da palavra. É como a gente fala no comum, perdeu moral, não tem jeito. Como é que uma igreja se torna profética para, como diz Jeremias, destruir, derrubar fortalezas, princípios, valores que são contrários à santidade? Se essa igreja vive esses valores contrários à santidade, ela não tem autoridade para isso. Como é que uma igreja e um crente pode ser profeta no mundo para edificar, levantar, plantar, se ela não se distingue, se a semente, se os elementos com os quais ela vai trabalhar não são distintos da semente e dos elementos do mundo? Essa missão é para nós, mas nós precisamos ser santos, separados, diferentes. Nós precisamos, assim como Jeremias, dizer todos os dias a Deus: Senhor, eu não passo de uma criança. E aqui há duas verdades que nós podemos retirar desta expressão. Quando Jeremias diz assim: eu não passo uma criança, ele está ciente das suas próprias limitações ante a responsabilidade de pregar o Evangelho. Você e eu, se somos santos, chamados a este profetismo nos nossos dias, precisamos estar cientes de todas as nossas limitações essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Essa realidade de tomar consciência das próprias limitações é que nos permite não fecharmos os nossos próprios olhos para a nossa realidade de pecadores carentes da graça de Deus. Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu sou um pecador. Como é que o Senhor me chama para tão grande missão? Senhor, eu sei que eu vou, mas eu só vou sustentado na tua graça. A mesma graça que olhou para mim e me viu pecador, mas mesmo assim decidiu me chamar, é com esta graça que eu vou anunciar. Eu não passo de uma criança significa nós não podemos sair, nós não podemos cumprir a nossa missão lá fora, nós não podemos derrubar ou construir se nós não formos conscientes da nossa própria situação. Isso trabalha no coração do crente a humildade e a compaixão. Nós não cumprimos a nossa missão se o nosso coração não estiver encharcado de humildade e de compaixão. Não podemos fazer nada, não podemos anunciar, não podemos ser profetas nesse mundo se o nosso coração não for encharcado de compaixão e de humildade. Porque é compaixão e humildade que nos faz compreender a dor do mundo, que nos faz compreender por que o mundo precisa da mensagem do Evangelho,
precisa do nosso profetismo. Nós precisamos estar cientes das nossas próprias limitações diante da responsabilidade do Evangelho. Mas essa resposta de Jeremias também tem um outro significado. Senhor, eu não passo de uma criança. Isso levava Jeremias a demonstrar a Deus que ele cria que a obra a qual o Senhor estava chamando não seria feita no poder dele, na sua capacidade, mas seria feita no poder do próprio Deus. Nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos falar de missões, nós precisamos fazer missões, mas essa não é uma obra que se faz no poder da nossa argumentação, não é uma obra que se faz no poder da nossa teologia muito bem preparada, não é uma obra que se faz no poder da nossa capacidade de gestão da igreja, não é uma obra que se faz no poder da intelectualidade. Essa obra é uma obra que se faz no poder do Espírito Santo de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, numa vida de temor a Deus, numa vida de pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Não é à toa, meus irmãos, que coração ardendo, coração em chamas. Curiosamente hoje, segundo domingo do mês de abril, é o dia do pastor metodista, e esse é o lema deles: corações em chama. Corações em chama, corações cheios do Espírito Santo, são corações poderosos para cumprir esse profetismo. E não é à toa que nós vemos tanta gente simples, indouta, sem qualquer conhecimento teológico, sem qualquer conhecimento homilético, sem qualquer conhecimento filosófico, sem qualquer conhecimento organizacional, pessoas até analfabetas, tão cheias do Espírito Santo de Deus, que anunciam com tanta autoridade, e os resultados dão um baile em muitos de nós, pastores, teólogos, gente tão culta. Não é no poder do nosso braço, é no poder do Espírito Santo de Deus. Jeremias diz: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Essa mesma oração me lembra Salomão em bons tempos, quando ele vai orar e diz assim: eu não passo de uma criança, esse povo é um povo muito grande, dá-me pois sabedoria para governar esse povo. Eu não quero riqueza, eu quero sabedoria. Deus é conosco nessa batalha. O avançar da igreja contra as portas do inferno, tomando aqueles que são seu à força, não é no poder da nossa tradição, não é no poder da nossa história. Tudo isso é muito importante, mas teologia, conhecimento, história, sem o Espírito Santo de Deus é coisa morta. É coisa morta. Nós precisamos ter teologia na cabeça e fogo no coração. Aí sim, aí a gente cumpre a missão. Aí a gente anuncia o Evangelho com poder. E o resultado é Deus quem dá. A nossa missão é só anunciar com autoridade e poder. Devemos crer que a obra é do Senhor e só pode ser realizada no poder do Espírito Santo do Senhor. Assim Jeremias orou, assim o Senhor usou o seu servo, assim ele cumpriu a sua missão, e da mesma maneira você e eu somos chamados para assim cumprirmos a nossa missão, porque agora é a nossa vez. A vez de Jeremias passou, agora é a vez da igreja hoje. Lembre, o Senhor te chamou à salvação com o propósito de você ser profeta para as nações. O Senhor te chamou à salvação com o propósito de você multiplicar esta salvação. Faça isso com o coração cheio de humildade e compaixão. Faça isso na dependência do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Agradecemos, ó Deus, por esse momento.
Te pedimos, Senhor amado, que em nome de Jesus, o Senhor nos faça refletir sobre essa palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe com o teu poder. Que em nome de Jesus o Senhor enxergue o nosso coração de compaixão e humildade. E que nós sejamos uma igreja viva e que anuncie a salvação do Senhor. Assim oramos e assim agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vamos...